primeira vez que entro nessa cidade. Trabalhei no Rio Grande do Sul no passado como coportor, 3 férias, na cidade de Passo Fundo, na cidade de Novo Hamburgo e na cidade de Caxias do Sul, mas não conhecia Vacaria, e agora tenho a alegria de vir aqui, olhar vocês face a face, saudar também os amigos que estão nos acompanhando pelos veículos de transmissão. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Pastor Eudes, eu conheci há pouco tempo, uma grande alegria conhecê-lo, que Deus abençoe muito o seu ministério, e a gente sempre ouve falar bem de você e da sua família, e é bom ouvir um ancião da igreja também se referindo de maneira positiva ao pastor. Isso mostra que há um envolvimento de todos na missão, que há uma harmonia entre o ministério da igreja, porque ministério corresponde ao pastor, aos anciãos, diáconos, diaconisas, e todos os líderes da igreja são ministros, são capacitados para pregar o evangelho. Eu desejo muito que possamos continuar fiéis a Cristo e pregando o evangelho até que Ele volte nas nuvens dos céus. Eu desejo que Deus abençoe os jovens da nossa igreja, para que assumam a liderança, para que sejam corajosos em trabalhar em favor da pregação do evangelho. Desejo que Deus abençoe as famílias, especialmente os pais e mães, para que saibam conduzir a sua família no temor do Senhor. Nessa manhã, eu gostaria de pregar sobre a igreja de Laodiceia, que é a nossa igreja, e especialmente eu gostaria de responder uma pergunta intrigante que existe cada vez que lemos esse relato de Laodiceia. Laodiceia superou as suas dificuldades ou não? Se você tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 até o verso 22, que é o final do capítulo, essa carta que Deus escreveu a Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 até o verso 22, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prezados amigos, prezados irmãos, Deus escreveu no livro do Apocalipse para a sua igreja até ao fim dos tempos. E no livro do Apocalipse nós temos algumas sessões que cobrem um grande período de tempo, indo desde o estabelecimento da igreja por Jesus Cristo, no primeiro século da era cristã, até a segunda vinda de Cristo, que acontecerá em breve. Em breve Jesus voltará em glória e majestade. E o primeiro desses ciclos que cobrem desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo é o ciclo das 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia são as igrejas que Deus utilizou como símbolos para representarem os períodos da história da igreja cristã. Então, a igreja de Laodiceia pertence a esse período da história terrestre, a esse período da história da humanidade. Laodiceia é uma igreja com sérias dificuldades. Esse trecho, Apocalipse 3, do verso 14 até o verso 22, fala que essa igreja tinha sérios problemas. Essa igreja se sentia orgulhosa, mas na verdade não tinha motivos de se orgulhar. Essa igreja se exaltava de ser rica, mas a testemunha fiel e verdadeira que é Cristo diz: você é pobre e miserável. Essa igreja se gabava das suas vestiduras, mas a Bíblia diz, a testemunha fiel e verdadeira, que ela estava nua.
Essa igreja se imaginava muito capaz, mas o texto diz que ela era uma igreja morna. Eu me lembro uma vez, estava conversando com um pastor evangélico, e eu falava: olha, nós nos reconhecemos como igreja de Laodiceia. Eu falava sobre a minha igreja, a igreja adventista, e aí o pastor evangélico disse: você pode ser da igreja de Laodiceia? Eu não, porque aquela igreja é morna, aquela igreja é cega, aquela igreja é nua, aquela igreja é miserável, aquela igreja é cheia de problema. A minha igreja não, a minha igreja é quente, a minha igreja é uma igreja vitoriosa, a minha igreja é isso, é aquilo. E eu pensei: oh, quanta ignorância, porque na verdade, se nessa época alguém não se assume como igreja de Laodiceia, está assumindo que não faz parte da igreja de Deus. Amigos, a igreja de Laodiceia é a última igreja da profecia, é a igreja de Deus apesar dos seus defeitos, é a igreja que corresponde ao povo de Deus apesar das suas debilidades. Nós temos que nos assumir, nós somos de Laodiceia. Essas advertências são para nós. Esses problemas que a igreja enfrenta são reflexos das nossas deficiências, mas há promessas para Laodiceia. E nessa manhã nós vamos responder a uma pergunta: será que Laodiceia, a ponto de ser vomitada da boca, ela se recuperou? Será que ela ouviu o conselho da testemunha fiel e verdadeira que é Jesus Cristo? Será que o livro do Apocalipse descreve a renovação de Laodiceia, a restauração de Laodiceia, o revivamento de Laodiceia, a recuperação da espiritualidade dessa igreja? Ou será que Laodiceia pereceu na sua pobreza, no seu orgulho e na sua indiferença? Bem, primeiramente eu quero afirmar que o fato de não ser apresentada nenhuma outra igreja verdadeira após Laodiceia é já em si uma indicação de que Laodiceia resolveu os seus problemas através da fé. Amigos, os acusadores da nossa igreja têm buscado no Apocalipse uma outra igreja. Aquelas pessoas que saíram do nosso meio, eles buscam um outro refúgio, um outro aprisco. Os hereges, os dissidentes já escavaram o Apocalipse, já buscaram em toda a Bíblia, mas nenhum encontrou uma outra igreja. Laodiceia é a última igreja do Apocalipse, e apesar dos defeitos que tem, ela continua sendo o povo de Deus. A ela se aplica uma palavra bela de Ellen White que diz: débil e defeituosa como possa parecer, a igreja continua sendo o único objeto nessa terra para o qual Deus dedica especial cuidado. É uma igreja débil e defeituosa, mas ela é sim o povo de Deus. Agora, vamos refletir nessas questões. Será que Laodiceia ouviu o testemunho, o convite, o apelo da testemunha fiel e verdadeira? Primeiramente, note que existem promessas para Laodiceia. O texto diz, no verso 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus vê a nossa realidade, mas Ele não desiste de nós. Ele continua batendo a porta do nosso coração, da nossa casa. Ele deseja entrar em nossa vida. Ele deseja ser hóspede na nossa igreja, na nossa família e no nosso coração. Ele deseja participar conosco de todos os momentos, até mesmo cear conosco. Esse é o convite de Cristo Jesus. Mas agora, vamos focar esses problemas de Laodiceia. Primeiramente, o texto diz, no verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, diz o verso 16, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da boca. O primeiro problema apresentado para Laodiceia foi o problema da mornidão. O que é mornidão? Mornidão é aquele estado intermediário, não é nem gelado, mas nem quente. No sentido espiritual, corresponde àquele tipo de pessoa que
não está fora da igreja, não é alguém que está longe do caminho de Deus, não é um opositor da verdade, não é aquela pessoa que duvida da Bíblia, não é aquela pessoa que critica aqueles que são cristãos, não é frio até esse ponto, mas também não é fervoroso, não vem à igreja, não é cheio de fé, não entrega seu dízimo ou sua oferta. Ele até pode vir de vez em quando, mas é aquele adventista distante, é aquela pessoa mais ou menos, ele está meio em cima do muro, ele até se apresenta como cristão, mas ele não tem um comportamento de cristão. Ele até diz que é adventista, mas ele não é fiel em todos os requisitos da igreja. Ele é morno. Quando o mundo faz uma pressão, ele cede. Quando amigos chamam para ir para o cinema, ele vai. Quando oferecem ali uma cervejinha, ele olha se não tem ninguém perto e bebe um pouquinho. Aí ele tem um monte de desculpas para ter esse comportamento mediano. Ele assiste o que não deveria assistir, ele até fala algumas palavras que não são de cristãos, mas ele também diz, não, eu amo a Deus, eu na verdade, até faço a vontade de Deus. Ele é morno, ele não é frio, mas também não é zeloso, não é quente. Será que essa igreja venceu esse desafio? Como foi que Laodiceia se tornou morna? O que causa a mornidão? Existem 3 causas principais. Primeiramente, o mundanismo. Amigos, o que é o mundanismo ou secularismo? É quando tendências do mundo começam a ser adotadas pela igreja. É quando a cultura do mundo começa a ser adotada pela igreja. Sabe, nós devemos estar no mundo, mas não devemos ser do mundo. Nós podemos estar frequentando a mesma escola, a mesma rua, o mesmo supermercado, o mesmo trabalho, mas nós não devemos ser amantes da cultura deste mundo. O secularismo ou o mundanismo indicam que a igreja de Laodiceia até mesmo tem a palavra de Deus nas mãos, mas ela não segue os princípios da palavra de Deus, ela fica mais semelhante às coisas do mundo, ela se adapta muito bem ao mundo que vive. Às vezes, amigos, o nosso vestuário pode indicar que nós somos mais do mundo do que de Deus. Às vezes, a nossa vaidade pode indicar que somos mais do mundo do que de Deus, ou que somos mornos. E isso eu estou falando para homens também, porque hoje em dia tem homens muito vaidosos, assim como mulheres muito vaidosas. Esse mundanismo amorna, não deixa você quente, zeloso espiritualmente. O comportamento do mundo, a maneira de viver do mundo, amorna. Quero ser mais aberto ainda. O morno é aquele que adapta a cultura do mundo à igreja e começa a repetir o padrão moral do mundo dentro da igreja. Isso é a mornidão. Por exemplo, a Bíblia diz claramente: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem teu jumento, nem o animal, e nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. É o mandamento do sábado, é a palavra de Deus. O quente é aquela pessoa que diz: sim, Senhor, eu vou guardar o sábado como o Senhor diz. Ele pode perder o emprego, mas ele guarda o sábado. Ele pode perder o salário, mas ele guarda o sábado. Ele pode perder o amigo, mas ele guarda o sábado. Ele suporta tudo sendo fiel. É a pessoa quente. O frio é aquele que diz: olha, na verdade esse negócio não é lá no Antigo Testamento, não precisa mais, eu vou aqui, eu ganhar meu dinheiro aqui, eu seguir minha vida aqui, ó. E o morno é aquele que diz assim: quando der eu guardo, eu até guardo, mas eu faço um biquinho ali, eu trabalho um pouquinho ali, eu faço aquilo ali, tal. Deus é amor mesmo. Esse é o morno. A Laodiceia corre o risco dessa mornidão pela questão da assimilação da cultura do mundo. Quer ver um exemplo prático de mornidão? A questão da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. A pessoa
quente, é aquela pessoa que, conforme diz a Bíblia, ela entrega ao Senhor um dízimo santo e a sua oferta, conforme Deus diz, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e então provai-me nisso, diz o Senhor, se não abrir para vocês as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Senhor, diz a pessoa fiel, zelosa, quente, tu pedes o dízimo? Sim, Senhor, está aqui meu dízimo e oferta. Não importa se ganha muito ou pouco, não importa, ele é fiel, sempre fiel, aconteça o que acontecer, ele é fiel. Se ele perde o emprego, ele dá o dízimo do seguro-desemprego, e ele entende que Deus vai prover, e para essas pessoas Deus faz milagres extraordinários, Deus cuida deles, e as experiências que eles passam apenas mostram que Deus faz milagre na vida deles. O frio é aquela pessoa que diz assim: para com isso, né? Dá dinheiro aí para a igreja? Para com isso, né? Eu vou aqui pagar minhas contas, fazer os meus investimentos. Esse é o frio. E o morno é aquele que diz assim: para ninguém falar mal de mim, eu vou ali dar um dízimo, mas não é o dízimo, é ali alguma coisinha. Ou de vez em quando eu dou aqui uma ofertinha também para ninguém falar mal de mim, afinal de contas, tal. É o morno. Quer ver o morno? Aquele que adquire a cultura do mundo. Hoje a gente tem muito de cultura do mundo que não é correto. Eu vejo que vários jovens, parabéns, você é um jovem que está na igreja, eu sei que vocês sofrem muitas pressões no mundo. Vou dizer uma só: há algum tempo atrás isso não era pressão, mas hoje é pressão, e se vocês cederem, vocês estarão sendo mornos ou frios. A questão da sexualidade, a pressão do mundo para que os jovens pratiquem o sexo antes do casamento. Há pressões do mundo para que a pessoa não seja leal a Deus no cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo. E atualmente existe pressão que vem de jovens, que vem da TV, que vem da cultura, que vem da política, até para uma prática que a Bíblia não aprova, chamada prática homoafetiva, homossexual, homem com homem, mulher com mulher. É normal, a partir do governo socialista que tivemos no passado, leis foram feitas para impor este ensino na escola e para impor esse procedimento. Então eles dizem assim: experimenta, você tem que ficar com homem, tem que ficar com mulher, para ver qual é a sua tendência. E eles dizem: tem gente que já nasce gay, e você tem que se experimentar, porque senão você vai ter vários problemas psicológicos. Eu quero sobre essa questão dizer algo muito claro. A ciência diz: ninguém nasce gay, ninguém nasce homossexual. A prática homossexual é um comportamento adquirido ao longo da vida, isso é ciência, estou falando de algo científico, é um comportamento adquirido ao longo da vida, por pressão de amigos, por propostas da televisão, por traumas da infância, por desajustes familiares, por abusos que a pessoa sofreu. Ela vai desenvolvendo isso ao longo da sua vida e vai mudando a sua mente, vai mudando o natural. Só que hoje há uma imposição que começou com a política, se tornou psicológica, se tornou acadêmica, levando as pessoas a imaginarem que é natural, só que Deus não aprova, não é natural. E outra coisa, os verdadeiros estudos científicos dizem que as pessoas que cedem a essas pressões, a esses lobbies, a esse mau comportamento, elas sofrem muito psicologicamente, emocionalmente. E sim, a ciência diz claramente que a pessoa que lê a palavra de Deus e adquire um comportamento de acordo com a palavra de Deus e domina suas tendências homoafetivas e passa a ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus, essa pessoa melhora psicologicamente, essa pessoa melhora emocionalmente, essa pessoa melhora socialmente. Sim, existe restauração. Sim, a palavra de Deus é real e ela propõe a restauração. Agora, alguém que sofreu bullying, alguém que sofreu abuso, alguém que adquiriu uma prática, é igual a pessoa que fumou. Ele vai ter vontade de fumar a vida inteira? Vai, mas ele pode dizer: eu não fumo. A pessoa que bebeu, que usou droga, ele pode ter vontade de beber de novo, usar droga de novo? Pode, mas ele pode dizer: eu não bebo, não fumo, não uso droga. A pessoa que teve prática homoafetiva, ele pode ter a sua vontade, o seu desejo deturpado, e ele pode sentir vontade a vida toda, mas a vontade não significa que você deve fazer, porque enganoso é o coração do homem.
e a gente tem que dominar. Mas o morno na igreja, ele já está dizendo assim, a igreja tem que mudar, a igreja tem que aceitar, finalmente todo mundo é ser humano. Amigos, a igreja de Deus nunca vai ceder a pressões do mundo. E agora eu vou mostrar que Laodiceia venceu essa tendência à mornidão. Vamos ver o Apocalipse, o que diz? Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz para nós o seguinte. Enquanto você localiza, eu quero recapitular o contexto histórico de Apocalipse 12. Apocalipse 12 é um daqueles capítulos que tem o resumo de toda a história. Apocalipse 12 começa dizendo da guerra do céu, onde Satanás se revoltou, depois fala do nascimento de Cristo aqui na terra, o varão que nasceu da mulher, depois mostra a igreja de Deus em todos os seus períodos, mostra ela perseguida pelo deserto, que foi o período da Idade Média, e finalmente o final do capítulo 12 está se referindo à igreja de Laodiceia, a igreja do tempo do fim, a igreja da época de quando Cristo vai voltar. E o que é falado da igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Apocalipse 12, verso 17 diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí eu pergunto para você, pode esse tipo de descrição descrever uma igreja morna? Não. O que é morno num relacionamento espiritual? É aquele que tanto faz. Deus pede isso, mas tanto faz, tá bom desse jeito. Tá aqui, mas tá bom, tá desse jeito. Mas o quente é aquela pessoa que diz: eu suporto o que for, mas fico no lugar certo. E esse texto está falando que a igreja de Laodiceia ficou tão firme ao lado de Cristo, que recebeu toda a ira do dragão. O dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, foi fazer guerra contra a sua descendência, mas Laodiceia continua guardando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Amigos, Laodiceia, pela profecia do Apocalipse, vence a mornidão. Laodiceia, pela profecia do Apocalipse, continua fiel aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Cristo Jesus. Apocalipse diz que Laodiceia venceu a mornidão. O Apocalipse 13 diz que uma confederação do mal se arma contra a Laodiceia, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra. Também falam dos dois decretos, o decreto dominical, o decreto de morte, que são apenas eventos do final dos tempos, estão ainda um pouco à frente de nós. Daqui a pouco nós teremos esses decretos vindo contra o povo de Deus, mas a profecia de Laodiceia diz que essa igreja vai suportar a perseguição da besta, do falso profeta, o decreto dominical, o decreto de morte, e vai permanecer em pé, sendo leal. Se fosse uma igreja morna, ficaria de pé. Se fosse uma igreja morna, suportaria a perseguição do inimigo. Se fosse uma igreja morna, enfrentaria esses decretos? Não. O que o Apocalipse está dizendo é que a igreja de Laodiceia, sim, foi repreendida por causa da sua mornidão, mas ela ouviu o testemunho de Cristo Jesus, ela ouviu o conselho da testemunha fiel e verdadeira, e ela mudou da mornidão para o fervor espiritual. Essa é a Laodiceia do Apocalipse. Por isso você está convidado a ser Laodiceia, mas não a Laodiceia morna, a Laodiceia fervorosa que descreve o Apocalipse. Vou mencionar mais 3 defeitos e rapidamente o conserto que o Apocalipse diz que aconteceu com Laodiceia. Voltando a Apocalipse capítulo 3, que fala de Laodiceia, ali é descrito no verso 18 o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Os problemas de Laodiceia foram apresentados, mas agora houve um conselho de Cristo Jesus. Laodiceia, você se acha rica, mas é pobre, miserável, pobre, cego e nu. Então eu te aconselho que pare de se autoiludir e adquires de mim ouro refinado pelo fogo, para ter a verdadeira riqueza. O que é esse ouro refinado pelo fogo? 1 Pedro capítulo 1, verso 7, diz o que é esse ouro refinado pelo fogo. Se você quiser abrir também a Bíblia, em 1 Pedro
capítulo 1, verso 7, nós vamos encontrar ali essa explicação da profecia, o que é o ouro refinado pelo fogo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui diz que o ouro refinado pelo fogo é uma fé que age por amor. Amigos, será que Laodiceia adquiriu essa fé que é como ouro, que é capaz de passar pela fornalha, que é capaz de passar pelo fogo, que é capaz de passar pelas dificuldades, que é capaz de passar pelas adversidades? Será que Laodiceia adquiriu esse tipo de fé? Nós já falamos a esse respeito, já citamos Apocalipse capítulo 12, verso 17, que diz que sim, essa igreja suportou a perseguição, a ira do dragão, mas há um outro texto que confirma isso. Eu te convido a abrir também em Apocalipse capítulo 7, verso 14. Apocalipse capítulo 7, verso 14, fala dos 144 mil, fala da grande multidão, que é a igreja de Deus dos últimos dias, e vejo que é falado dessa igreja de Deus dos últimos dias. Apocalipse 7, verso 14 diz: respondeu-lhe, meu Senhor, tu sabes. E então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esses são quem? O contexto mostra que o anjo perguntou para João: João, esses salvos, esses redimidos, esses que estarão em pé quando Cristo voltar, quem são? E então João disse: eu não sei, tu sabes. E então o anjo respondeu: estes são os que vieram da grande tribulação. Amigos, Laodiceia recebeu um conselho: aconselho que de mim você adquira ouro refinado no fogo. E esse fogo é o fogo da tribulação, é o fogo da perseguição, é o fogo da aflição, é o fogo da angústia, é o fogo da adversidade. E Laodiceia adquiriu, porque depois João viu esse povo que passou pela grande tribulação e venceu. Prezado amigo, prezado irmão, prezado jovem, prezado adulto, prezada criança, prezado idoso, se apegue nas mãos de Cristo Jesus, e Ele vai te dar força para suportar por todas as aflições que estão à frente. Profeticamente diante de nós não estão dias confortáveis e fáceis, mas a profecia diante de nós indica que a igreja será perseguida. A profecia diante de nós diz que a igreja passará por dificuldades. Se hoje nós vemos um Supremo Tribunal Federal que solta corruptos e traficantes e prende pessoas de bem, o que será quando eles julgarem a nós? Nós não temos força política, nós não temos nome famoso. Esse povo virá contra nós com ódio e rancor, e nós seremos presos, seremos perseguidos, seremos atribulados. A profecia diz que nós teremos que abandonar nossa casa, teremos que fugir para os montes. Poucos perseverarão, mas Jesus disse: apenas quem perseverar até o fim será salvo. E quanto a Laodiceia, está escrito: ela passou pela grande tribulação. Tribulação que, diz Daniel, nunca houve antes. Nunca houve antes. Eu olho para vocês e vocês olham para mim. Nós temos que orar uns pelos outros, para que sejamos fortes para passar pelas tribulações que estão pela frente. Se no passado os discípulos de Jesus sofreram, se no passado alguns morreram em fogueiras, outros morreram crucificados, outros morreram afogados, outros morreram degolados, à frente virá uma perseguição que a Bíblia diz nunca houve antes, será pior. Mas eu olho para vocês, vocês olham para mim, e eu posso dizer, o Apocalipse diz: nós seremos vitoriosos, pela fé nós seremos vitoriosos, vamos passar pelo que for. Laodiceia comprou o ouro refinado no fogo e vai vencer, é o que diz o Apocalipse. Mas o segundo conselho que foi dado pela testemunha fiel e verdadeira, que já lemos aqui no capítulo 3, verso 18 é: eu te aconselho que de mim compre vestiduras brancas para que te vistas. Amigos, vestidura na Bíblia significa caráter. As vestes indicam caráter. Veste pura, caráter puro. Veste limpa, caráter limpo. Veste
vergonhosa, caráter vergonhoso, veste manchada, caráter manchado. Na profecia bíblica, veste é símbolo de caráter. Laodiceia não tinha boas vestes, mas a testemunha fiel e verdadeira que é Cristo disse: eu te aconselho que de mim você compre vestes brancas. E será que o Apocalipse descreve a igreja de Deus vestida de vestiduras brancas? Será que o Apocalipse descreve essa igreja vestida assim? Ah, amigos, o próprio texto que nós já lemos, de Apocalipse 7,14, diz que sim, porque diz que esse povo vem da grande tribulação e lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que torna o nosso caráter puro é o sangue de Cristo Jesus, que perdoa de todo o pecado. Então, prezado irmão, prezado amigo, não importa que pecado você tenha cometido, o sangue de Cristo é capaz de perdoar completamente. Você não será condenado pelos pecados que cometeu, mas será condenado pelo perdão que você não pediu, porque há em Cristo Jesus poder e perdão para perdoar qualquer pecado. O sangue de Cristo não perdoa só o pecado da quebra do mandamento do dízimo, não perdoa só o pecado da quebra do mandamento da guarda do sábado. O sangue de Cristo Jesus perdoa todo o pecado. O pecado da mentira, o pecado do roubo, o pecado do adultério, o pecado da homossexualidade, o pecado da fornicação, o pecado do mexerico, o pecado da inveja, o pecado do ódio, o pecado do rancor. Não existe pecado que não seja perdoado pelo sangue de Cristo Jesus, mas todos nós precisamos pedir perdão pelos pecados e a mudança de caráter. Como estamos lendo sempre um texto, pelo menos, que confirma que Laodiceia venceu, abra sua Bíblia também em Apocalipse capítulo 19, verso 7. Apocalipse 19 mostra a volta de Cristo Jesus em glória e majestade. É um dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia. Mostra Jesus voltando, montado num cavalo branco, vitorioso para vencer, para derrotar Satanás e seus anjos, para destruir os ímpios e para dar salvação à sua igreja. Mas quando Cristo olhar para a sua igreja, será assim que ele verá. Apocalipse capítulo 19, verso 7 e também verso 8. Apocalipse 19, 7 e 8 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E verso 8: pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. As vestes puras, as vestes limpas são o caráter limpo e puro, os atos de justiça dos santos. Aqui está falando da noiva, aqui está falando da igreja, que quando Cristo voltar, estará vestida de vestes brancas e puras. No capítulo 3, Jesus Cristo aconselhou: receba as minhas vestes. E no capítulo 19, quando Cristo volta, Laodiceia está vestida com as vestes que Cristo lhe deu. Prezado amigo, prezado irmão, o teu caráter não é puro, teu pensamento não é bom, teu coração é corrupto, mas Cristo Jesus tem uma mente nova, um coração novo, um caráter puro. Se você se apegar a Cristo, você será perdoado e terá vitória. E mais do que isso, naquele dia, Ele te vestirá com seu próprio caráter. E quando o seu nome for chamado para comparecer diante do juiz de toda a terra, porque o tema do juiz é um tema bíblico, então o teu advogado Jesus Cristo vai entrar na sua frente. E quando o Pai olhar para você, Ele verá o seu próprio Filho na sua frente. Jesus Cristo, o justo, Jesus Cristo, o santo, Jesus Cristo, o puro, Jesus Cristo que venceu Satanás, estará na tua frente. Jesus Cristo será o teu nome, a tua vitória. E o Pai dirá: não vejo nenhum mal, não vejo nenhuma mancha, não vejo nenhuma injustiça, porque Cristo estará à tua frente. As vestes são as de Cristo. É isso que vai acontecer com Laodiceia e que nós devemos pedir dia após dia: Senhor, me revista com o teu caráter, me representa diante do Pai, esteja sobre mim. Bem, para irmos finalizando, e o terceiro pedido, a testemunha fiel e verdadeira, no capítulo 3, verso 18 do Apocalipse, também disse: eu te aconselho que de mim você adquira colírio, para que unja os teus olhos, a fim de que vejas. O que é esse colírio? Amigos, a Bíblia diz que o colírio é o Espírito Santo, é o Espírito
Santo que abre os olhos. Quando Paulo recebeu o Espírito Santo, a Bíblia diz que caíram escamas dos seus olhos e ele passou a ver verdadeiramente. Jesus disse que quando seus discípulos recebessem o Espírito Santo, eles iam ser conduzidos a toda a verdade, para eles compreenderem a verdade verdadeiramente. A Bíblia diz que o Espírito conduz as pessoas a compreender o pecado, a justiça e o juízo. É o Espírito Santo que abre os olhos para que nós olhemos para nós mesmos e nos reconheçamos como pecadores, mas olhemos para Cristo e recebamos a sua justiça e no juízo sejamos salvos. O Espírito Santo é um colírio que te ajuda a perceber, a fazer a diferença entre o certo e o errado. Quem não tem um colírio do Espírito Santo fica olhando as coisas do mundo e pensa, assim tá bom, acho que tá certo, é uma coisa legal mesmo. Mas quem tem o colírio do Espírito Santo sabe discernir entre o que é de Deus e o que é do inimigo, entre o que é certo e o que é errado. Amigos, o Espírito Santo é um colírio, e quem não tem o Espírito Santo são aquelas pessoas que estão confundindo santidade com sensualidade, que estão confundindo pecado com coisas de Deus. Será que Laodiceia adquiriu esse colírio? Mas o colírio, que é o Espírito Santo, tem uma outra evidência, tem uma outra ação. Toda vez que alguém recebe o Espírito Santo, essa pessoa se torna missionário. Não há ocasião em que a pessoa receba o Espírito Santo e continue indiferente. Quem tem o Espírito Santo está sempre convidando pessoas para a fé, está sempre evangelizando as pessoas, está sempre agindo para salvar mais gente. A maior evidência do recebimento do Espírito Santo é uma vida justa e missionária. A mulher que se converte vai querer por toda a vida salvar seu marido. O marido que se converte vai querer por toda a vida salvar sua esposa. A mãe ou o pai que se converte vai querer salvar seus filhos. O jovem que se converte vai querer salvar outros jovens. Se tem o Espírito Santo, se torna um missionário. Se torna um missionário. Isso é evidente. Se lembra dos discípulos? Atos 1, verso 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Será que há no Apocalipse uma evidência de que essa igreja de Laodiceia, que confundia as coisas, que envergonhava a Deus, que era morna, que não tinha visão clara, porque achava que era rica, mas era miserável e pobre, que achava que estava bem vestida, mas estava nua? Será que há uma evidência no Apocalipse de que essa Laodiceia teve a unção do colírio e passou a perceber melhor a verdade de Deus e passou a pregar a verdade de Deus? Sim, amigos. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 fala da igreja de Deus do tempo do fim. E se é a igreja de Deus do tempo do fim, é a igreja de Laodiceia. É a igreja de Laodiceia que recebeu a perseguição do capítulo 13, os decretos do capítulo 13, mas agora no capítulo 14 ela prega as 3 últimas mensagens angélicas. Vamos ver apenas a primeira mensagem. Apocalipse 14, versos 6 e verso 7 diz assim: Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está falando de Laodiceia, e vamos entender esse texto. Será que aqui nós temos a evidência do colírio? Sim, amigos, aqui temos a evidência do colírio que abriu os olhos de Laodiceia. Se você prestar atenção nessa parte do texto que diz: pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é quase uma citação literal do 4º mandamento da lei de Deus, de Êxodo capítulo 28 a 11, que diz que nós devemos guardar o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Essa é uma evidência de que a igreja de Laodiceia entendeu, o colírio foi colocado e ela entendeu que deveria guardar o dia de sábado, porque aqui há uma citação de Êxodo capítulo 28 a 11. Esse texto também mostra que Laodiceia teve o colírio que revelou uma outra coisa muito importante para esse tempo: o juízo. O mundo dessa época não entende o juízo. O que mais as pessoas dizem é: não julgue, não julgue, não julgue. O mundo de hoje abomina o juízo. Se alguém chegar para outra pessoa e dizer assim: amigo, falar com toda a educação, amigo, o que você faz está errado, aquela outra pessoa pode dizer: para de me julgar, você é juiz de quê? Você está fazendo bullying de mim e eu vou te acusar.
O mundo hoje não entende o juízo, mas Laodiceia diz: é chegada a hora do seu juízo. Laodiceia diz para o mundo que há um juízo de Deus e nós devemos entender o padrão de justiça de Deus e nos preparar para o juízo. É chegada a hora do seu juízo. Isso é o colírio que abriu. O mundo não está entendendo o juízo, mas a igreja de Laodiceia entende. E a evidência, só para citar mais uma, a evidência de que toda pessoa ungida pelo colírio do Espírito se torna missionário, está aqui no verso 6. E viu outro anjo, e esse anjo não é um anjo literal, a palavra é angelos, no grego, que significa mensageiro. Então a tradução seria melhor se dissesse: eu vi o mensageiro de Deus, que é a igreja de Laodiceia, pregando a toda nação, tribo, língua e povo o evangelho eterno. A igreja pregando o evangelho é indicação que ela recebeu o Espírito Santo, porque ao receber o Espírito Santo, a pessoa se torna um missionário. Os discípulos receberam o Espírito Santo e pregaram em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins dos tempos, até os confins do mundo. E a igreja de Deus do tempo do fim recebe o Espírito Santo e prega a cada nação, tribo, língua e povo o evangelho eterno. É quem tem o Espírito Santo que se torna um missionário. Você tem o Espírito Santo? Então seja missionário. Queira salvar alguém, trazer alguém para o evangelho eterno, o evangelho que não muda, o evangelho que sempre existiu. A palavra de Deus não muda, não volta atrás, a palavra de Deus nunca é alterada. Esse evangelho eterno é o mesmo do Gênesis até o Apocalipse. A nossa igreja, a igreja de Laodiceia, prega esta verdade, cheia do Espírito Santo. A igreja adventista é considerada uma igreja mundial. Existem milhares de igrejas, mas vocês sabem que apenas 2 igrejas são verdadeiramente mundiais, ou seja, estão em todos os continentes e na extrema maioria dos países. Igreja Católica e Igreja Adventista são as únicas 2 igrejas consideradas mundiais. Uma prega um evangelho adulterado, não guarda o sábado, adora imagens. A outra prega o evangelho eterno, a palavra de Deus que nunca muda. A igreja de Laodiceia, que é a igreja adventista. Finalizo te perguntando: o que você vai fazer diante disso? Você quer ser parte desse povo de Deus, parte da igreja de Laodiceia, parte desse povo que venceu a mornidão, que adquiriu o ouro provado no fogo, que adquiriu as vestes de Cristo, recebeu o colírio do Espírito Santo e agora prega que Cristo em breve voltará? Você deseja isso? Posso ver as mãos? Amém. Que Deus te abençoe, que a graça de Cristo esteja sobre você, que o poder do Espírito Santo te unja e que tudo que Deus deseja para a sua vida se cumpra, porque Ele é poderoso para transformar qualquer coração. Jesus Cristo disse: se Deus quiser, Ele pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Ele pode fazer de Paulo um perseguidor, um grande apóstolo. Ele pode fazer de cada um de nós um grande missionário. Deus é capaz, e se nós nos entregarmos, Ele fará. E Ele quer fazer, e tem pouco tempo para fazer, porque em breve a porta da graça vai se fechar. Mas já que você aceita, então receba o Espírito Santo e viva como um homem digno, viva como uma mulher digna, fiel, zeloso, leal a Deus, fiel em todos os princípios e missionário também. Eu anuncio o hino, pastor? Vamos então terminar cantando o hino 301 do nosso hinário. É possível cantarmos esse hino que fala crer e observar. Crer na palavra de Deus, observar seus mandamentos, guardar a sua mensagem, porque muito em breve Cristo vai voltar. Vamos ficar em pé e cantar as estrofes do hino 301 do nosso hinário com alegria e entusiasmo.
que Cristo manda. Que alegria sem par, que prazer singular, tem o crente zeloso e leal a Jesus contemplar, com Jesus sempre andar, que consolo constante real. Observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, nos teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Fiéis e leais, nos ajude a ser, nos ajude a cumprir o teu propósito para a nossa vida. Nós nos entregamos a ti. Nós precisamos, dia após dia, do batismo do Espírito Santo. Nós precisamos hoje do sangue de Cristo, que perdoa, que limpa, que salva. Então, ó Deus, nós já agradecemos, porque o Senhor prometeu que quem pedir o perdão será perdoado, que quem pedir o Espírito receberá, que quem desejar ser fiel será capacitado para ser fiel. Então, ó Pai, que nós possamos andar na Tua presença com júbilo e alegria,